Cumprimento a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, é uma honra, é uma alegria poder ministrar nesta noite a doce palavra de Deus. Eu quero convidar você para ler a Bíblia comigo, Marcos, capítulo de número 11 e o versículo de número 20. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11 e o versículo de número 20. Enquanto você encontra, quero agradecer a Deus pela vida do meu amigo pastor Carlos Maia, juntamente com a sua esposa. Que Deus abençoe esse lindo casal, uma bênção para essa igreja, para esse ministério. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite, mais uma vez. Que Deus te recompense. A toda a igreja presente, Deus abençoe a todos. Quem já encontrou Marcos capítulo 11, versículo 20, diga amém. Está escrito: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. E você diz amém? Amém. Podeis assentar, que Deus abençoe a todos nesta noite. Sem perca de tempo, eu quero chamar a vossa preciosíssima e inefável atenção para o texto. Nós queremos ser breves, e eu prometo aos irmãos que não serei cansativo. Vamos ser breves na palavra que o Senhor colocou no meu coração. Queridos irmãos, nesta vigília, queremos trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Jesus, no texto que lemos, ele faz um milagre extraordinário. O milagre que Jesus operou aqui é notório por todos aqueles que observam as Escrituras e observam o poder que há nas palavras de Jesus. O texto diz que Jesus, passando pela manhã, viu que a figueira tinha secado desde as raízes. Mas quando foi que isso aconteceu? A figueira secou-se porque no dia anterior Jesus tinha passado por ali. O texto diz que eles entrando em Jerusalém, Jesus de longe viu uma figueira. Diz que no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Observe comigo um detalhe interessante. Jesus estava com fome e ele viu de longe uma figueira. Jesus, como homem, ele tinha dupla identidade. Como homem, Jesus era 100% homem, mas como Deus, Jesus era 100% Deus. Como homem, ele sentia fome e comia pães e se alimentava de peixes, mas como Deus, ele é o pão vivo que desceu do céu e mata sua fome nesta noite. Como homem, Jesus era filho da Virgem Maria, mas como Deus, ele é pai da Virgem Maria. Como homem, Jesus sentia sede e bebia água, mas como Deus, ele estanca a tua sede espiritual nesta noite. Ele matou a sede da mulher samaritana. Como homem, Jesus dormiu na popa do barco, mas como Deus, ele é o guarda de Israel que nunca dorme e está atento e vigilante a você todos os momentos. Como homem, Jesus foi morto e crucificado em Jerusalém, mas como Deus, ele ressuscitou e está vivo nessa vigília, nesta noite. Então Jesus tinha dupla identidade. Ele era homem, mas era Deus. E como homem, ele sentia fome. E o texto diz que de longe ele viu uma figueira. Jesus consegue ver você até de longe. Ele é Deus de longe, mas ele é Deus de perto. Ele vê você em qualquer circunstância. E o texto diz que ele chegou próximo da figueira e procurou algum fruto, mas o texto diz que a figueira só tinha folhas.
Assim tem muita gente que tem muita folha, mas não tem fruto. O texto diz que Jesus, olhando para ela, com fome, querendo comer, a figueira dá uma desculpa e diz: não é tempo de figo, Jesus. O Senhor chegou no dia errado, o Senhor chegou na estação errada, eu não estou produzindo fruto agora. Jesus disse: beleza, não tem problema, só tem uma coisinha para você. O que é, Jesus? Morra. O que Jesus está dizendo aqui para nós nas entrelinhas do texto? Que Jesus não aceita as minhas e nem as tuas desculpas. Tem gente que não está frutificando e está colocando a culpa no governo, não está frutificando e está colocando a culpa no tempo, no trabalho, no patrão, nas dificuldades, no pai, na mãe, no primo, no cunhado, na esposa, no filho. E aí ele diz: olha, a minha vida não frutifica, não está dando certo, porque a culpa é dos outros. E quando nós realmente assumirmos a culpa e dissermos: eu sou o culpado das coisas, não está dando certo. Por que a virada não chegou ainda? Porque as desculpas têm feito você não alcançar a bênção de Deus. Deus está dizendo para você nesta noite: pare com as desculpas. A figueira disse: não é tempo de dar figos. Jesus disse: não tem problema não, então morra. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Pare com as desculpas. As desculpas Deus não vai aceitá-las. Ah, pastor, eu não estou prosperando porque a luta está grande, eu sou o menor na casa de meu pai, a minha família é a menor em Manassés, como dizia o irmão Gideão, né? Mas aí ele teve coragem. Gideão foi para cima, parou com as desculpas, ouviu a voz de Deus e foi para cima. E Deus disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. Não tem na Bíblia a expressão varão vagabundo, varão que não gosta de serviço. Não tem. Muita gente não está alcançando as bênçãos porque é preguiçoso. E tem gente que tem tanta preguiça, mas tanta preguiça, que só não morre de preguiça porque tem preguiça de morrer. O colchão está pedindo misericórdia e ele 10 horas da madrugada maltratando o colchão. Então você tem que se levantar. A preguiça anda tão devagar que a pobreza alcança com rapidez. Fala para a pessoa que está do seu lado: o pastor está falando de você lá na frente. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, ver as suas obras e ser sábio. Jesus disse assim: eu trabalho até agora e o meu pai trabalha também. Jesus era trabalhador, Jesus não ficava esperando, não, Jesus trabalhava. Então não tem na Bíblia varão vagabundo, varão que não gosta de serviço. Deus ajuda todo mundo, mas faça a sua parte. Pare com as desculpas. Deus alimenta todas as aves do mundo, mas Deus não joga no ninho. Quando tu acorda, quem foi que já acordou? Os passarinhos já estão cantando de manhã cedo, pulando de um galho para o outro, e tu dormindo, maltratando o colchão, né? Então Deus está dizendo: vai ter com a formiga, vai ter com os passarinhos, vai ver o que eles estão fazendo. Deus alimenta todas as aves do mundo, mas Deus não joga no ninho. Então Jesus ensina aqui algo interessante que eu quero compartilhar com você. Os discípulos viram Jesus fazer isso, porque o versículo 14 disse: e os seus discípulos ouviram isto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe por que muita gente não prospera? Porque não ouve o que Jesus está dizendo. Quem é discípulo? Quem é discípulo? Quem é? Então, se você é discípulo, você vai ouvir e reter o que Jesus disse. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque o versículo 20 diz: e eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, falou. Pedro lembrando-se. Pedro era um ouvinte esquecido, sim ou não? Não. Pedro lembrou do que Jesus falou. O problema nosso é que nós esquecemos o que Jesus falou. O problema nosso é que a gente vem para o culto e pula, sapateia, bate palma, planta bananeira, mas quando acaba o culto, da porta para fora, a gente esquece tudo. A gente é bom de pulo, de choro, de lágrima no culto, mas quando acaba, que a gente volta para casa, que alguém pergunta: como é que foi o culto? Você fala: uma bênção. E o que é que o pastor pregou? Foi boa a mensagem, uma bênção. Mas o que é que ele pregou? Rapaz, ele pregou na Bíblia, mas foi bom. Não, mas o que é que ele pregou? Rapaz, ele falou um negócio lá,
Foi bonito, mas foi bom. Eu nem prestei atenção, porque estava tanto fogo, tanto reteté, que eu nem vi o que foi que ele pregou. Mas foi uma bênção. Mas o que ele falou mesmo? Não, eu não lembro, mas foi bom. Fala de novo. O pastor está falando de você de novo lá na frente, mano. Você tem que vir para a igreja para guardar o que Jesus falou. Olha o Pedro aqui. O Pedro tinha muitos defeitos, sim ou não? Mas um defeito o Pedro não tinha, não. Pedro não era ouvinte esquecido. Pedro era nervoso, puxava espada, cortava a orelha do servo Malco. O Pedro era meio atribulado antes do Pentecoste. Depois do Pentecoste ele virou crente bom. Mas tem uns crentes que tem que passar pelo Pentecoste. E aí eles aprendem. Pedro aprendeu. Não aprendeu tudo, não. Ele disse assim: olha, antes crescei na graça e no conhecimento. O Pedro aprendeu um pouco, mas não aprendeu tudo, não. Ele falou: não façam como eu fui muito menino no começo da minha fé, mas eu mudei, eu aprendi um pouco, cresci na graça e no conhecimento. Então o Pedro, ele disse: Jesus, o Senhor passou ontem por aqui, o Senhor amaldiçoou a figueira morreu, e nós queremos entender o que aconteceu. Aí Jesus dá 5 passos para uma virada sensacional. Jesus disse: Pedro, discípulos, primeiro passo, tende fé em Deus. Primeiro passo para uma virada, tenha fé em Deus. Aí você diz: ah, pastor, mas eu tenho fé. Mas qual é a fé que você tem? Porque existe 3 tipos de fé. Primeira fé, fé natural. Qual é a fé natural, pastor? É aquela que todo mundo diz que tem. O bêbado diz assim: eu tenho fé em Deus. Eu tenho. A prostituta também diz: eu tenho. Essa fé todo mundo tem. Mas qual é a fé que muda, que vira a sua vida? Segundo tipo de fé, fé salvífica. Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Fé salvífica. Agora, qual é a fé que dá virada mesmo? É a fé como dom. Aleluia. Essa fé que Jesus usou aqui. Ele olhou para a figueira e ele disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. E a figueira amaldiçoou. Ele amaldiçoou a figueira e ela morreu. O que eu quero pregar nesta noite, o tema da minha mensagem é: criei e por isso falei. Vamos repetir? Criei e por isso falei. Tem um texto, está lá em 2 Coríntios 4:13, esse versículo. Paulo disse: eu criei e por isso eu falei. Tem muita gente que crê, mas só na mente, não fala. Olha o texto. Jesus disse: tem de fé em Deus. Por que, Jesus, que eu tenho que ter fé em Deus? Aí o versículo de número 22, 23 diz: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, olhe para cá, se alguém fizer o quê? Disser. Olha onde é que está o segredo da virada. É quando você tem fé, mas essa fé, ela não fica apenas na mente. Essa fé é verbalizada, essa fé é falada, essa fé é profetizada. Essa fé não é apenas mental, porque se você tem fé, mas não fala, não adianta nada. Pastor, a minha fé é do tamanho do mundo, mas se ela não é verbalizada, não adianta nada. Tem gente que diz: eu tenho fé que dá para remover uma montanha, mas não fala, não abre a boca. Ei, a fé sem as obras, ela é morta. Se você diz que tem fé, mas não verbaliza essa fé não fará nada na sua vida. Então quando é que começa a virada? Quando você começa a verbalizar o que você crê. Sabe qual é o problema de muitos crentes? É que eles acreditam, mas não falam, pastor. Tem gente que está acreditando no ano de 2019 que vai ser maravilhoso, mas não verbaliza. Olha o que Paulo disse: eu criei e por isso falei. Você tem que entender que a fé sem as obras é morta. Você precisa entender que é falando que o milagre acontece. Jesus disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser. Então quando Jesus disse qualquer, ele quebrou toda a regra, todo o protocolo. E não é só para pastor, só para presbítero, para evangelista, para missionário. Não, ele disse: é para mim, é para você, é para você, é para você, é para você, é para todos que disserem a palavra de Deus. Se você falar, acredite, vai acontecer, porque a fé tem que ser verbalizada. Olha o que a Bíblia nos mostra. Ele disse: qualquer que disser o quê? Ergue-te
e precipita-te no mar. Erga e precipita-te no mar. Precipita o que, pastor? O monte. O que é o monte que Jesus está falando? A luta, a tribulação, o problema, a dificuldade, a enfermidade, o problema no casamento, o desemprego, a crise. Não importa. Monte pode ser qualquer coisa que está atrapalhando a virada na sua vida. Você tem que falar. Tem crente que diz: eu creio, pastor, mas não fala. Está doente, mas não tem coragem de profetizar a palavra. Está doente, mas não tem coragem de pôr a mão na cabeça e dizer: em nome de Jesus eu estou curado. Jesus está falando com pessoas aqui: abra a tua boca e profetiza. Paulo disse: criei e por isso falei. Você tem que verbalizar a sua fé. A virada acontece quando você verbaliza a sua fé. Lembra da mulher do fluxo de sangue? O que ela dizia? Porque dizia: se tão somente eu tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. Ela fazia o quê? Ela dizia, ela falava, ela profetizava. Ela foi, pastor Carlos Maia, dizendo: se eu tocar. Ela creu, mas ela falou. Ela disse: se eu tocar, eu vou ser curada. E o que ela falou, ela conseguiu. Lembra de Bartimeu? Jesus disse: o que é que você quer que eu te faça? Bartimeu disse o quê? Eu quero ver. Ele falou o que ele queria, ele verbalizou o que ele queria. E quando ele disse: eu quero ver, Jesus disse: então veja, a tua fé te salvou. Olha o poder que há quando você fala. Quando você fala, você cria ambiente. Palavras são assinaturas no mundo espiritual. Daniel capítulo 10 versículo 12, o anjo aparece para Daniel e diz assim: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O anjo disse: Daniel, eu estou aqui por causa das tuas palavras. O que você falou desde o primeiro dia, Daniel, tocou o meu coração, mexeu comigo, Daniel, e eu cheguei para trazer um milagre, Daniel, por causa do que você falou, Daniel. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Você precisa falar. O anjo de Deus vai passar por aqui hoje, vai dizer: eu vim por causa das tuas palavras. Carlos Maia, eu vim por causa das tuas palavras. O Senhor está dizendo: ei, eu vim hoje por causa das tuas palavras. O que é que tem saído da sua boca? O que é que você tem falado? Se você só fala palavras de maldição, se você só fala palavras de pessimismo, o pessimista vê na oportunidade uma dificuldade, e o otimista vê na dificuldade uma oportunidade. O que é que você tem sido? Para o otimista, esse copo pela metade está quase cheio, e para o pessimista está quase vazio. Assim são as pessoas pessimistas: não, está quase vazio. Mas o otimista olha e diz: que é isso, irmão, está quase cheio. Você tem que ter uma visão boa da vida. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo andará em trevas. Você precisa que visibilizar a vida com otimismo, com perseverança, com palavras de vitória, de fé. Não é palavras de autoajuda, é palavras de fé, palavras bíblicas, como a palavra de Deus diz: crie e por isso falei. Fale a Bíblia, fale a palavra muda você, a palavra muda o ambiente que você está. Quando você fala a palavra, você cria um ambiente espiritual. Fale a palavra, não tenha medo de falar, de profetizar a Bíblia, porque quando você profetiza a Bíblia, a palavra se cumpre na sua vida. A Bíblia nos diz que Jó capítulo 31 versículo 34 disse assim: trema eu perante uma grande multidão, o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale e não saia da porta. Sabe o que Jó está dizendo aqui? Jó está dizendo: eu posso morrer, mas eu não me calo. Eu posso morrer, mas eu profetizo o milagre. Eu posso morrer ainda que ele me mate.
na minha carne eu verei a Deus. Jó está dizendo: aconteça o que acontecer, eu não me calo e não saio da porta. Jó está dizendo: eu morro, mas morro na porta. Eu passo pela luta, mas passo na porta. E quem é a porta? João 10, versículo 9, Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Jó estava dizendo: eu posso morrer, mas eu não morro calado. Eu vou falar, eu vou profetizar. O que é que você vai falar, Jó? Eu vou falar que Ele é o Redentor que vive. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a face da terra. Jó não calou a boca. Ei, não cale diante da luta. Profetiza sobre o vale de ossos secos que está diante de você. Você é como Ezequiel nesta noite. Profetiza, abre a tua boca e diga: vai ter virada. Deus vai mudar o caos, Deus vai mudar o meu cativeiro. Sabe quando foi que Deus mudou o cativeiro de Jó? Quando ele disse: eu não me calo. E aí no capítulo 42 Deus muda o cativeiro de Jó. Quando ele orava pelos seus amigos, ele abria a boca e abençoava os seus amigos e profetizava sobre os seus amigos. Deus está dizendo: para de reclamar da vida, para de dizer que você é pobre, para de dizer que você não pode, para de dizer que você é fraco, para de dizer que a sua família é pobre, que ninguém fez faculdade, que ninguém conseguiu nada. Ei, você vai mudar a linguagem hoje. Você vai dizer: da minha casa vai sair doutores, da minha casa vai ter faculdade sim, os meus filhos vão fazer faculdade, os meus filhos vão ser grandes na terra, os meus filhos vão atravessar o oceano, eles vão para outros lugares mais longe do que eu fui, porque como flecha nas mãos do valente serão os seus filhos nas mãos de Deus. Eles vão mais longe do que você foi, eles vão alcançar lugares que você não alcançou, porque você vai abençoá-los nesta noite. Jacó abençoou os seus filhos, e tudo que Jacó disse aconteceu. Ele abriu a boca e profetizou sobre os filhos. Levanta a tua mão aqui hoje. Oh, Deus vai usar essas mãos que estão levantadas para abençoar os teus filhos, abençoar a tua família. Eles vão prosperar mais do que você, eles serão maiores do que você. Quem toma essa palavra? Quem recebe ela? Acredita nisso? Paulo disse: crie, e por isso eu falei. Você tem que falar coisas boas. Para de falar que você é feio, que o seu nariz é torto, que as suas pernas é torta, que você é magrelo ou que você é gordo. Para com isso. Você é o que você diz. Vou repetir: você é o que você diz. Salomão disse: assim como você pensa, você é. Os espias que foram espiar a terra disseram assim: éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim éramos aos olhos deles também. Então quando você se vê como gafanhoto, as pessoas também te vê como gafanhoto. Quando você se vê como um fraco, coitado, miserável, pobre, coitadinho, as pessoas também vão te ver do jeito que você está se vendo. Então mude a sua forma de se ver e comece a se ver como vencedor. Comece a se ver como homem de Deus, como mulher de Deus. Irmão, você é o que você fala, você é o que você pensa. Então se você não mudar a linguagem, as pessoas não vão ver a virada na sua vida. Quer ver virada? Muda a linguagem, começa a se ver diferente. Eu conheço pessoas, pastor, que são mais feias do que bater em mãe. Mas pensa no otimismo, pensa nas pessoas que são para cima. Rapaz, elas nas redes sociais, você fala: meu Deus, como é que pode, Jesus? Tem dó, Jesus. Rapaz, é mais feio do que bater em mãe, mais feio do que nós tudinho junto. Mas tem um otimismo, tem uma vê a vida com um lado bom. Ela se sente, olha no espelho, espelho meu. Existe alguém mais linda do que eu? O espelho, porque não pode falar, coitado, mas se pudesse, ele dizia a verdade. Mas são pessoas que têm um otimismo, são pessoas para cima, que dizem: eu sou bonito, e ele crê que ele é bonito, e as pessoas começam a achar que ele é bonito também. Lembra do João? O que o João dizia? Ele era o quê? Discípulo? Mas quem dizia que ele era amado? Era Jesus? Era ele mesmo. O João que dizia que ele era amado. Discípulo amado, foi Jesus que falou? Não, foi o João. O João se intitulou: eu sou o discípulo amado. E todo mundo começou a falar: olha aí o discípulo amado. Ele diz que é, então ele é. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Você tem que acreditar no que a Bíblia está dizendo que você é.
Pare de acreditar no que o diabo diz que você é fraco, que você é perdedor, que você não tem família, você não tem padrinho rico, você não tem ninguém para te colocar naquele emprego, porque só alguém rico e com um apadrinhamento que você vai chegar lá. Não, você tem pai, você não é filho de padrasto, teu pai é rico e é vivo. Quem vai te colocar lá é o teu pai, é ele que vai te colocar lá. Você não precisa de padrinho não, você precisa de Deus. Vai ter virada na sua vida, quem acredita nisso? Então para de achar que você precisa de padrinho, você precisa de pai, e pai você tem, e ele está vivo. Ponha-se de pé em nome do Senhor Jesus. Eu estou lembrando de Esté, pastor Carlos Maia. Esté, Mardoqueu chegou para ela e disse: se tu te calares, não pensas tu que escaparás. Tu não podes te calar, Esther. Oh, meu irmão, Deus está falando com pessoas aqui hoje. Você não pode se calar. Não se cale, não se acovarde diante da luta e da tribulação. Faça como Ezequiel, crie um ambiente de vida. Ainda que você esteja sobre um vale de ossos secos, estão sequíssimos, estão dizendo que não vai dar certo. Ei, vai dar certo. Depois do culto tem milagre para você. Depois do culto tem cura para você. Depois da vigília, ei, te prepara, tem virada para você. O apóstolo Pedro disse: eu sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Jesus falou uma palavra: lança a rede, Pedro. Ele disse: sobre a tua palavra eu lanço a rede. Eu criei e por isso falei. Quem vai falar a palavra de Deus hoje? Pare de falar coisas negativas. O Espírito Santo está dizendo: mude a sua linguagem a partir de hoje, porque mudando a fala vai ter virada. As pessoas vão dizer: não, não é ele não. Não, está parecendo com ele, mas não é. É ele sim. O que aconteceu? Ele cambiou, ele mudou a sua mente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, e não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ei, o processo começa na mente. Se você não mudar a mente, a língua não vai mudar. Quando você tem um problema na sua caixa d'água e a água sai com mau cheiro na sua torneira, o que é que tem que ser trocado? É a torneira? O problema está na torneira ou o problema está na caixa d'água? Mas tem gente trocando a torneira. O problema não está na sua língua, o problema está na sua mente, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então não é a língua que tem que mudar, é a sua mente, é a sua mentalidade. É o problema que está aqui, pastor. As pessoas falam daquilo que aprenderam, que creram anteriormente. Por isso que Paulo está dizendo: criei e por isso falei. Deixa o Espírito Santo passar uma borracha aí e apagar essas coisas ruins que ficaram na sua mente, de incredulidade. Você deixa o Espírito Santo fazer uma mudança agora aí? Vai ter virada. Se você mudar a sua mente agora, você tem que ter o que? A mente de Cristo. A mente de Cristo é a mente de Cristo. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Sua pesca a noite toda não teve sucesso. Alabaço de Covaná. E agora o seu amanhã parece Jesus incerto. Labash. O que tens a fazer é lavar as redes e parar. Tem muita gente assim hoje aqui, dizendo que deu errado. Deu errado. Mas você não vai ficar prostrado, parado. Pois você sabia onde o peixe estava. Labash. Era ali que você sempre pescava. Mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Mas vai ter virada, vai ter virada, vai ter virada. Mas está acontecendo um culto na beira do mar. Aleluia. E é Jesus quem vai pregar. E quer teu barco emprestado. Quem vai emprestar o barco para ele hoje aqui? E depois culto ele chama pra voltar. Voltar pra onde? Exatamente no mesmo lugar onde tudo deu errado. Mas vai ter virada. Depois do culto
você vai ver. Do culto ele vai com você. Ele vai. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Quem crê, quem crê, quem crê? Depois do culto você vai voltar. Pra onde? Exatamente pro mesmo lugar. Depois deste culto, Jesus vai surpreender crente nesta terra. Quem crê, quem crê? Levante a mão, levante a mão. Levante a mão, levante a mão. Não vai precisar mudar de casa, não nem vai. de rua, de cidade ou tampouco. Não vai. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você foi infeliz. Eu creio. O que até agora não deu certo, se prepara que a virada acabou de começar. Começou. E aí Jesus pregando, tem virada te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver. Quem crê, canta. Depois quem crê, adora. Tem virada pra você. Tem milagre, tem virada. Depois do culto tem virada, providência que você espera. Depois do culto você vai voltar. Pra onde? Exatamente pro mesmo lugar. Depois deste culto, eu já sei até o hino que tu vais cantar. Oh Deus! Eu vi ele me recebe a tua cura, recebe o teu milagre hoje. Mas eu ia vencendo, vencendo. E quanto mais apertavam e oprimiam e lutavam, eu estava crescendo, crescendo, crescendo. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto tem resposta a criar. Quem crê? Quem crê? Depois do culto você vai voltar. Depois deste culto, Jesus vai subir. Espírito Santo. Eu creio nisso. Depois deste culto, Jesus vai subir. Aleluia. Nesta terra. Aleluia. Quem crê, levante a mão. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Abra a tua boca e comece a dizer uma palavra de fé, porque vai ter virada nesta noite. Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Coloque a mão no ombro dessa pessoa. Se você entende que ele é seu amigo, que ele pode ser alguém que você quer ajudá-lo com uma oração, ou coloque a mão sobre o ombro dele. Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Ore por alguém agora, porque tem virada para você, tem virada para tua família, tem virada para tua casa, tem virada lá no teu trabalho, tem virada. Comece a orar, comece a orar. Ó Deus, aqui está o teu povo orando. Vai ter virada nessa casa, vai ter virada nessa família, vai ter virada na casa desse irmão, vai ter virada na saúde dele. Ele estava doente, mas ele será curado agora. Ele é curado agora. Aonde tiver uma doença, da cabeça à planta do pé, cai por terra. Agora, em nome de Jesus. Agora. Toda doença, toda enfermidade, cai por terra.